Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui de Java do canal do Código. Nessa aula aqui falaremos sobre laço de repetição. Né? O primeiro laço que a gente pensa assim, em fazer é o chamado enquanto. Né? O enquanto é um laço que ele vai realizar uma operação enquanto alguma condição for verdadeira. Em inglês a gente chama o enquanto de while, né? W-H-I-L-E, while. E ele trabalha dessa mesma maneira. Então, while, condição, ele vai executando certos comandos. Então é isso que a gente vai ver. Vamos abrir o Eclipse. Então a gente tem aqui o nosso Eclipse, né? Já tem alguma série de aulas aqui, essa é a aula 20. Eu vou criar uma classe, né? Um programa da aula 20. Ok, então aqui temos nossas aulas, nossa aula 20, e tem que criar uma função principal, main, senão ele não executa. Beleza. Bom, até agora, pessoal, a gente viu comandos simples, né, e o que a gente chama de programação linear, né, ou seja, você não tem ciclos. O programa simplesmente executa uma série de comandos e termina. Né? Então, por exemplo, ele pedia a idade da pessoa, o usuário digitava a idade, imprimia a idade na tela e acabou. Né? Então não tinha repetição alguma, não tinha... Até agora a gente não utilizou nenhum tipo de algum comando que é obrigado a voltar no código, né? Voltar na operação anterior. A partir de agora, a gente vai começar a usar alguns certos comandos que permitem isso. E tem uma série de vantagens. Uma delas é, por exemplo, você quer pedir dados de todos os alunos de uma sala de aula, por exemplo. Então, uma sala de aula pode ter 40 alunos. Então, imagine se a gente fizesse um programa que calculasse ou pedisse dados de 40 alunos. Né? O seu código ficaria gigantesco. Né? E, como programador, você tem que saber utilizar alguns artifícios, algumas ferramentas que facilitam essa operação. Né? Então, até agora, como que a gente está fazendo? A gente fazia assim, system, out println, e aí pedir o nome lá da pessoa, né? Insira a idade. Então, a gente podia ter uma variável idade aqui, né? Entidade. Idade recebia lá o leitor.nextInt, né? Aí, é claro, você teria que criar esse leitor, que é o scanner, certo? Então, leitor é igual no scanner system.in. Beleza? Aí, obviamente, você teria que importar esse cara aqui pro seu programa, né? Lembra disso. Bom, então isso aqui era para uma pessoa só, né? Só que imagine isso aqui várias e várias vezes, né? Então imagine que seria a idade do aluno 2, idade do aluno 3, idade do aluno 4 e assim por diante. Então perceba que isso nota-se que ia ficar uma coisa gigantesca. Fora a quantidade de variáveis que você teria que criar. Né? Então aqui a gente teria idade 1, idade 2, idade 3, idade 4, um para cada aluno. Né? Então isso não é muito interessante fazer. Perceba que tem vários comandos que se repetem. E esses comandos que se repetem, seria interessante que a gente utilizasse isso de uma estrutura de repetição para que eles fossem repetidos várias vezes. Né? Melhor do que colocar várias linhas do código. Bom, pensando nisso, né, foi criado aí, desde os primórdios da programação, desde as linguagens mais básicas, como C, COBOL, um comando que se chama laço de repetição. O primeiro deles é o while, que nem a gente ia comentar agora. Né? Então, para criar o while, que é o enquanto, a gente teria que ter uma variável auxiliar. Essa variável auxiliar ela vai controlar a execução do nosso laço. Né? Então ele que vai na verdade ele que vai direcionar o laço para que uma hora ele saia, certo? Então
por exemplo, essa variável auxiliar começaria com 0, né? Então, enquanto aquela variável ela for menor do que uma certa quantidade de tamanho, tipo 5, ele vai executando o laço, né? E a cada vez que o laço executa, a gente adiciona 1 nessa variável auxiliar. Então, para exemplificar e ficar visível, não ficar só na fala, né? Vamos criar uma variável auxiliar, geralmente a gente chama de i. I vem do nome de iterador, né? De iteração. Uma iteração significa uma volta no laço, né? Então, o laço vai executar uma vez, é uma iteração. Segunda vez, outra iteração, beleza? Iteração sem N, não é interação que é diferente. Interagir é você se comunicar com outra pessoa. Agora, iteração significa uma volta. E geralmente essa volta é num laço de repetição, beleza? Então vou ter que colocar aqui, ó, chama iteração. Beleza? Então a gente vai colocar essa variável valendo 0. O while a gente escreve assim, como eu falei, né? W-H-I-L-E, while. E aí vem a condição dentro do parênteses. Essa condição, pessoal, é exatamente igual o que a gente coloca dentro de uma condicional if. Né? Só que no if a gente tem um outro foco. No if a gente verifica se aquela condição é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, a gente executa com um comando, se for falsa, a gente executa o outro. Aqui não. O foco do while é só verificar que aquela condição está verdadeira. Se ela for verdadeira, executa o que está dentro dele. Se não, ele não executa. Ele vai para a próxima linha depois do laço. Beleza? Então, geralmente a gente coloca assim, por exemplo, né, aqui vai vir uma condição, então a gente pode colocar i menor do que 10. Né? Então o i vale 0, i é menor do que 10? Sim, né, porque ele vale 0 no começo, então ele vai executar os comandos. Quais comandos? Então a gente abre as chaves aqui e fecha aqui. Né? Então todos os comandos que tiverem aqui dentro, eles serão executados enquanto essa condição for verdadeira. Ah, mas o que acontece quando acabar os comandos? Ele vai chegar nessas chaves aqui e vai voltar para o while de novo. Né? Então, toda vez que ele chegar nessa linha aqui 11, ele volta para a linha 9, nesse caso aqui, certo? E aqui você pode colocar uma série de comandos, né? Então, que a gente pode colocar e imprimir uma informação aqui, né? Por exemplo, eu sei que você gosta muito de Java, então eu vou colocar assim, ó, eu amo Java, certo? E depois verificar quantas vezes essa mensagem presta na tela, beleza? Vamos fazer um teste para ver o que acontece? Então o que vai acontecer? Ele vai chegar, i é menor do que 10? Sim, vai imprimir essa mensagem e vai voltar para cá, certo? Então vamos executar esse comando. Opa, olha lá, ele tá executando um console aqui, né? Na verdade esse console aqui embaixo. Só que percebam que ele está infinito, né? Ó, ele não está parando. Né? O objetivo era imprimir só 10 mensagens, mas ele está rodando infinitamente. Então está faltando alguma coisa nesse while. Quando isso aqui acontece, né, que ele não para de executar e não para de imprimir, a gente chama de loop ou laço infinito. Loop infinito. Você já deve ter ouvido esse termo, né? Chama Infinite Loop. Né? É um termo em programação que é exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. Ele está imprimindo e não para de imprimir. Por quê? O que acontece aqui? Ó? Ele está executando esse laço infinitamente. Ó. Ele vem aqui, eu amo Java, e volta para cá. I menor que 10? Sim. Então ele vai imprimir isso aqui. I menor que 10? Sim. Por quê? Em nenhum momento dentro do laço aqui, o while, eu modifiquei a variável i. Então ela sempre está valendo 0. Né? Então percebam que o que acontece se eu incrementar o i. Quer dizer, o i agora eu quero que ele vale i é igual a ele mesmo mais 1. Toda vez que ele entrar nesses comandos, ele vai ser incrementado em 1. Na primeira vez ele vai começar com 0. Na segunda vez ele vai imprimir o Java e vai valer 0 mais 1, 1. Então a partir da segunda rodada, ou segunda iteração, o i ele vai ser 1. Ele vai chegar mais próximo de 10. Então no momento que o i
chegar e tiver o valor de 10, ele vai parar, né? Porque o i ele tem que ser menor para continuar executando. Então eu vou parar aqui a execução do nosso algoritmo e fazer rodar ele de novo. Olha lá. Então percebam que o programa já está encerrado e ele imprimiu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Exatamente como queríamos. Certo? Então, percebam que cada rodada ou cada iteração, o i ele está sendo incrementado e isso definiu totalmente o critério de parada do meu laço. Uma hora, o i ele virou 10, né? Ele foi incrementando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí ele chegou em 10, e quando i, né, ele teve o valor igual a 10, esse laço foi falso, essa condição não foi mais verdadeira, e aí sim ele pôde imprimir aqui o fim. Então, só para mostrar para vocês que depois que ele executa as 10 vezes, ele continua o comando após o laço. Então, quando você construir um while, não significa que quando ele terminar a execução, acabou o programa. Ele vai para a próxima linha depois do laço, que é aqui. Assim como a gente trabalha em condicionais, né? Em condicionais a gente tem uma condição, seja verdadeiro ou falso, e aí ele executa uma série de comandos, e quando acabar a condicional, ele vai para a próxima linha depois do condicional. O programa não encerra, a vida não termina. Beleza? Então, olha lá, eu vou executar aqui, ó, fim. Ele foi para a última... o próximo comando logo depois do laço, tá certo? Uma outra coisa que eu posso mostrar para vocês é quanto tá valendo o valor de i. Então, ó, eu quero que toda vez que ele passar por aqui, eu quero que ele imprima o valor de i. Como eu faço isso? Eu posso usar aquele comando de concatenação de strings, né? Então, colocar assim, ó, o valor de i é, 2 pontos, e aí usar o operador de mais, porque ele vai concatenar um texto com um número e colocar o valor de i aqui. Então, toda vez que ele passa por aqui, ele vai imprimir o valor de i e acrescentar um nele. Certo? Isso serve para quê? Para a gente fazer uma depuração do nosso código, analisar o que está acontecendo. Olha, então a primeira volta lá, o valor de i era 0, aí incrementou 1, voltou para o i menor que 10. É menor que 10 ainda? Sim. Então, quanto que vale i? Vale 1. É menor que 10? Sim. Valeu 2. E assim por diante. Até o momento que ele chegou 9. E depois do 9, o que aconteceu? I vale 9. O valor de i é 9. I recebe 9 mais 1, 10. Aí ele vai chegar aqui, voltou para cá. E é menor que 10? Não, porque 10 não é menor do que 10. Então, depois que isso aqui virou falso, né, ele veio para essa linha e imprimiu a mensagem fim. Tá certo? Bom, para treinar o while é só praticar mesmo, é só fazendo exercícios, não tem muito segredo e não tem muito segredo assim de aprender laços não. Aqui no canal do Código a gente tá com um monte de exercícios, vai na playlist chamado Java Básico, exercícios básicos de Java, que lá você vai encontrar vários exercícios, mas muitos mesmo, que utilizam laço. Né? Laço é uma estrutura básica de qualquer linguagem de programação e de muitos algoritmos por aí, tá certo? Se você gostou do vídeo, dá um like aqui e não deixa de comentar o que você achou, o que ficou faltando, o que a gente pode melhorar, né? Porque sempre que possível a gente regrava algum vídeo, o vídeo não fica a mesma versão para sempre. Inclusive o Java muda de versão, então a gente está trabalhando com um Java versão X, amanhã é a versão Y e às vezes muda algumas coisas, tá certo? É isso. Se você gostou também, compartilhe com seus amigos. Isso aí vai nos ajudar a divulgar o canal e aumentar aí o alcance do canal do Código, né? Afinal, você não pagou nada para assistir esse vídeo. Beleza? Um forte abraço,